Saudações a todos os alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Estrutura Atômica e Ligações Químicas. Na videoaula de hoje, nós continuaremos o capítulo 2, falando um pouquinho mais sobre as propriedades periódicas dos elementos. Na verdade, hoje nós falaremos sobre metais, não metais e metalóides. Isso porque os elementos, eles podem ser agrupados como metais, não metais e metalóide. Falando um pouquinho agora dos metais e dos não metais, a tabela 7.3 a seguir mostra algumas propriedades características de metais e não metais. Por exemplo, os metais são reluzentes, têm várias cores, embora a maioria seja prateada. Já os não metais não são reluzentes, mas também apresentam várias cores. Os metais são sólidos, maleáveis e flexíveis, diferente dos não metais, que na sua maioria são sólidos, frágeis, alguns são duros e outros são macios. A figura 7.4 exemplifica um metal, que é os metais que estão presentes numa moeda, por exemplo, que são brilhantes, maleáveis e flexíveis. Os metais também são bons condutores de calor e eletricidade, diferentemente dos não metais, que são maus condutores de calor e eletricidade. A maioria dos óxidos metálicos é iônica, sólida e básica. Já a maioria dos óxidos não metálicos são substâncias moleculares, que formam soluções ácidas. Mais adiante, quando nós formos falar sobre ligações químicas, vocês vão entender um pouquinho mais sobre a diferença entre uma ligação molecular ou covalente e uma ligação iônica. Por fim, os metais tendem a formar cátions em solução aquosa e os não metais tendem a formar ânions ou oxiânions em soluções aquosas. Quanto mais um elemento exibir propriedades físicas e químicas de metais, maior será o seu caráter metálico. Os metais, eles tendem a ter energias de ionização muito baixas, o que é de se imaginar. E o que significa essa energia de ionização muito baixa? Significa que eles facilmente perdem seus elétrons de valência, porque a energia necessária para arrancar esse elétron é muito pequena. Consequentemente, eles costumam formar cátions de maneira relativamente fácil. Como resultado, os metais eles são oxidados, ou seja, perdem elétrons quando reagem. Como exemplo, nós temos aqui a reação de oxidação do zinco. O zinco, que é um metal, NOx 0, na forma sólida, e ele vai então sofrer uma oxidação, mais 2 elétrons, para formar o cátion zinco 2+. Ou seja, ele aumentou o NOx foi de 0 para 2, e esse aumento do NOx ocorreu às custas da perda de 2 elétrons. Ao perder esses 2 elétrons, ele passa a ter uma carga 2+, ou seja, passa a ser um cátion metálico. A primeira energia de ionização é o melhor indicador de que um elemento se comporta como um metal ou um não metal. Nesse sentido, quando você visualiza a tabela periódica, o caráter metálico ele vai aumentar no sentido oposto ao aumento da energia de ionização, já que o metal tem uma menor energia de ionização. Consequentemente, ele vai aumentar no período da direita para a esquerda e no grupo de cima para baixo, tá bom? Então, os elementos que tiverem mais no canto inferior esquerdo apresentam um maior caráter metálico. Consequentemente, apresentam a menor energia de ionização. Quanto mais no canto oposto, no canto superior esquerdo, maior será o caráter não metálico. Os compostos formados por um metal e um não metal tendem a ser substâncias iônicas. Isso é fácil de imaginar. Se o metal perde elétrons com facilidade e o não metal ganha elétrons com facilidade, a ligação que vai ocorrer entre eles não vai ser uma ligação covalente, vai ser uma ligação iônica. Mas não se preocupe, pois nós falaremos um pouquinho mais sobre as ligações químicas
em videoaulas futuras. Mas pegando aqui o nosso exemplo, nós temos o níquel metal reagindo com o oxigênio, gás oxigênio, que é um não metal, formando o óxido de níquel a partir de uma ligação iônica. A maioria dos óxidos metálicos é, portanto, básico, tá certo? Por exemplo, o óxido de cálcio, que é um óxido de um metal, ao reagir com água, vai formar hidróxido de cálcio. Por quê? Porque esse óxido é básico. Se eu reagir um óxido metálico como óxido de níquel com um ácido, como esse óxido tem um caráter básico, ele vai formar sal e água, ou seja, cloreto de níquel e água. Por causa de suas afinidades eletrônicas relativamente grandes e negativas, os não metais tendem a ganhar elétrons quando reagem com metais. Exatamente o que eu acabei de falar. Se os metais perdem elétrons com facilidade, os não metais ganham esses elétrons com facilidade. Por quê? Porque eles possuem afinidades eletrônicas relativamente grandes e negativas. Para exemplificar, a figura 7.15 traz os estados de oxidação representativos dos elementos. Observem que os estados de oxidação dos não metais, que se localizam aqui do lado direito dessa linha vermelha, são todos negativos, tá bom? O hidrogênio, que é um não metal, é um caso especial. Ele pode ter o NOx mais 1 e menos 1, ou seja, ele pode perder um elétron, assim como pode ganhar um elétron. Para exemplificar, aqui nós temos a reação de um metal, o alumínio, com um não metal, que é o bromo, tá bom? Para formar o brometo de alumínio. Observem que o alumínio metálico tem NOx 0 e o gás bromo, o bromo na forma de gás, também NOx 0. Ao reagir um metal com um não metal, eu vou formar um sal, onde o NOx do alumínio é mais 3, ou seja, esse alumínio perdeu 3 elétrons. Para quem? Para o bromo, que ganhou esses 3 elétrons, porque eu tenho 3 átomos de bromo. Cada bromo, na verdade, ganhou um elétron. Por quê? Porque ele tem alta afinidade eletrônica, porque ele é um não metal. Os compostos formados inteiramente por não metais geralmente são substâncias moleculares, tá bom, gente? Imaginem, se eu tenho uma espécie que tem características de não metal, reagindo com outra que tem características de não metal, ambos têm alta afinidade eletrônica, ambos querem elétrons. Se ambos querem esses elétrons, a única forma de eles terem ambos os elétrons é compartilhando. Por isso que eles formam substâncias moleculares a partir de ligações covalentes. E eles tendem a ser gases, líquidos ou sólidos com baixo ponto de fusão à temperatura ambiente. A maioria dos óxidos não metálicos é, portanto, ácida. Isso significa que aqueles que se dissolvem na água formam ácidos. Por exemplo, o óxido de... o CO2, né, o dióxido de carbono, perdão. Ele é um óxido não metálico, não metal com não metal, oxigênio é um não metal, carbono é um não metal. Ao reagir com água, como esses óxidos têm caráter ácido, ele vai formar um ácido, o H2CO3, ácido carbônico. Como os ácidos, muitos óxidos metálicos dissolvem em soluções básicas para formar sais. Isso é fácil de entender. Já que eles têm caráter ácido, eles se dissolvem com bases ou soluções básicas, formando sal. É o caso aqui da reação do dióxido de carbono com hidróxido de sódio, para formar o carbonato de sódio, que é um sal, mais água. As propriedades dos metalóides ficam, então, entre as dos metais e as dos não metais. Ele é ali coluna do meio. Ele pode ter característica de metal ou de não metais. Por isso que antigamente eles eram conhecidos como semimetais. Essa terminologia caiu em desuso e hoje eles são chamados de metalóides. Podendo ter algumas propriedades metálicas características, mas não todas. Vários metalóides, principalmente o silício, são, portanto, semicondutores, já que eles têm propriedades dos metais, que é de boa condutância, e propriedade dos não metais, que é de ser um mau condutor. Como ele está entre os dois, ele é chamado de semicondutor.
representando os principais elementos utilizados em circuitos integrados e chips de computadores. Não é à toa que a região onde ocorreu o boom dos computadores, né, da Microsoft e da Apple, é conhecida como o Vale do Silício. Os metais alcalinos são sólidos metálicos macios, todos têm propriedades metálicas características, como cor prateada, o brilho metálico e a alta condutividade térmica e elétrica. Sabemos que os metais alcalinos compõem o grupo 1A, formado por lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Um exemplo disso é o sódio, que é um metal alcalino macio o suficiente para ser cortado por uma faca. Os metais alcalinos, eles são encontrados na natureza apenas na forma de compostos. Por quê? Porque a sua forma, com todos os elétrons que ele possui, não é estável, ele tende a perder aqueles elétrons. Ao perder os elétrons, eles tendem a reagir com outras substâncias, ou seja, são muito reativos, e, portanto, na natureza, naturalmente, eles estão na forma de compostos. Na maioria das vezes, todos os metais alcalinos, que nós representaremos aqui por M, se ligam diretamente a um não metal. Novamente, tem uma espécie que é um metal que perde elétrons com facilidade e outra espécie, um não metal, que ganha esses elétrons com facilidade. Como exemplo aqui de reação genérica, nós temos 2N, que é um metal, mais H2, que é um não metal. Ao reagir, eu formo 2NH. 2M mais o enxofre, que também é um não metal, formando M2S. A tabela 7.4 traz aqui algumas propriedades dos metais alcalinos, que vão desde a configuração eletrônica, e observe que todos têm um elétron de valência, tem aqui o caroço de gás nobre e apenas um elétron de valência, ou seja, um elétron na última camada, temperaturas de fusão que aumentam de baixo para cima no grupo, densidades, raio atômico e primeiras energias de ionização. Perceba que essas primeiras energias de ionização são relativamente baixas. Por quê? Porque é fácil arrancar esse elétron de valência dos metais alcalinos. Os metais alcalinos, eles reagem violentamente com a água e produzem gás hidrogênio, que é muito explosivo. Além de produzir gás e hidrogênio, eles produzem soluções de hidróxido de metais alcalinos, representado aqui por MOH. Por exemplo, ao reagir um metal com água, eu vou produzir MOH mais H2, que é o gás hidrogênio. Para exemplificar essa produção e mostrar como essa reação libera muita energia, a figura 7.21 mostra metais alcalinos reagindo intensamente com a água. Observem que eles borbulham, que é a liberação do gás H2, e chegam a criar chama, tá bom? Porque esse H2, ele é muito combustível, ele entra rapidamente, ele rapidamente queima, né? Formando essa reação bem explosiva. Submetidos a uma chama, os íons de cada metal alcalino também emitem luz de comprimento de onda característico. Essa característica dos metais vai ser muito empregada na química analítica qualitativa para a identificação de cátions metálicos. Por exemplo, o lítio, uma solução de lítio, quando colocada na chama do bico de Bunsen, emite uma coloração vermelha. O sódio emite uma coloração amarela. E o potássio emite uma coloração púrpura quando submetidos a uma chama. Por quê? Porque eles emitem em comprimentos de onda característicos. Para exemplificar mais esse fenômeno, eu trouxe para vocês aqui por que uma lâmpada de sódio emite uma coloração amarela. Na verdade, o sódio, que tem 11 elétrons e 11 prótons, e tem a seguinte configuração eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, vai apresentar um elétron na última camada. Esse último elétron, ele pode ser promovido a um orbital 3p quando nós adicionamos uma certa quantidade de energia. Só que essa posição 3p desse elétron de valência, ela não é estável, ela é muito instável, tá bom? Ela é uma
posição intermediária. E esse elétron tende a voltar ao estado fundamental. Tanto é que nós falamos que o elétron, quando ele é promovido para o orbital 3p, ele está no estado ativado, tá bom? No estado excitado, perdão. Quando ele volta para o estado fundamental, ele emite num comprimento de onda específico, emite energia num comprimento de onda específico, lambda de 589,6, que é característico da coloração amarela da lâmpada de sódio. Outra característica interessante sobre o grupo 1A é do lítio, gente. Por incrível que pareça, o lítio ele já foi utilizado em refrigerantes, tá bom? A fórmula original do refrigerante 7-Up continha sal de lítio, como vocês podem observar aqui nessa soda de limão da 7-Up, tá bom? E vocês sabem, nós sabemos, né, hoje em dia, que o lítio ele é utilizado como remédio antipsicótico. Na verdade, ele era vendido em conjunto com a soda, vendendo a ideia de trazer alguns benefícios à saúde, como abundância de energia, entusiasmo, cutis clara, cabelos e olhos brilhantes. Mas, na verdade, ele trazia esses benefícios justamente pela sua ação antipsicótica. Os metais alcalinos terrosos, que são o grupo 2A, são formados por berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. E são todos sólidos à temperatura ambiente e possuem propriedades metálicas típicas. Em comparação aos metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos são mais duros, densos e se fundem a temperaturas mais elevadas que os metais alcalinos, o grupo 1A. A primeira energia de ionização dos metais alcalinos terrosos são mais baixas, mas não chegam a ser menores que os metais alcalinos. Consequentemente, os metais alcalinos terrosos são menos reativos. Lembre-se, quanto menor a energia de ionização, mais fácil você arranca o elétron, mais reativo é o metal. Se a primeira energia de ionização do metal alcalino terroso é menor do que do metal alcalino, ele é menos reativo que seus vizinhos, os metais alcalinos. Como exemplo, aqui nós temos a reação do magnésio, metal alcalino terroso, com a água, formando óxido de magnésio e liberando gás hidrogênio. A tabela 7.5 traz algumas propriedades de metais alcalinos terrosos. E eu começo justamente pela primeira energia de ionização. Percebo que ela é relativamente pequena, um pouco maior que dos metais alcalinos. Além disso, perceba aqui na configuração eletrônica dos metais alcalinos terrosos que todos têm 2 elétrons de valência, ou seja, 2 elétrons na última camada. Na figura 7.5, a gente tem a reação de um metal alcalino terroso, o cálcio, com a água, tá bom? Formando hidróxido de cálcio e liberando gás hidrogênio, como vocês podem observar aqui na imagem da figura 7.25. Essas bolhas aqui são de gás hidrogênio, tá bom? Então, ele forma uma base e libera gás hidrogênio. Menos intenso que se fosse uma reação com o metal alcalino. Passando agora para os não metais, nós começaremos a falar sobre o hidrogênio, que é um não metal encontrado, na maioria das vezes, como um gás incolor e diatômico, representado aqui por H2 subscrito, viu, gente? Sua reatividade em relação aos não metais reflete a maior tendência de manter seus elétrons em comparação com os metais alcalinos. Facilmente, então, o hidrogênio forma compostos moleculares com não metais. Como já visto, ele forma também íons H+, e H-. Como exemplo, aqui nós temos a reação do hidrogênio com o oxigênio, ou seja, com um não metal, para formar água. Percebam que essa reação é exotérmica, libera energia, menos 571,7 kJ, tá bom? ΔH dela, ΔH padrão, é negativo. O oxigênio, que é um outro não metal, é um gás incolor, a temperatura ambiente,
e é encontrado em duas formas moleculares, que nós chamamos de formas alotrópicas ou alótropos, O2 e O3. Na reação aqui, nós temos 3O2 gasoso sendo convertido em 2O3, ou seja, gás ozônio, tá bom? Para que isso ocorra, eu preciso fornecer à reação 284,6 kJ de energia. O ozônio, O3, está presente em quantidades muito pequenas na camada superior da atmosfera e no ar poluído, e é formado a partir do O2, como nós acabamos de ver na reação. Na presença de descargas elétricas lá na atmosfera, as descargas elétricas é que fornecem esses 284,6 kJ de energia e que promovem essa conversão de O2 em O3. O oxigênio tem grande tendência de atrair elétrons. Lembre-se, ele é um não metal. Ele tem alta afinidade eletrônica. Como o próprio nome já diz, ele tem a capacidade, a afinidade por elétrons. Consequentemente, ele tende a oxidar outros elementos. Por sinal, o termo oxidação vem justamente dessa característica que o oxigênio tem de atrair elétrons, promovendo a oxidação de uma segunda substância. Na nossa abordagem sobre metais alcalinos, observamos dois ânions menos comuns do oxigênio, a saber, o íon peróxido, onde o oxigênio tem NOx-1, e o íon superóxido, onde o oxigênio tem NOx-1,5. Como exemplo aqui, na figura 7.26, nós temos a água oxigenada, nesse caso aqui 10 volumes, que é a unidade de concentração da água oxigenada. Como é que é formada essa água oxigenada? Nós temos o peróxido de hidrogênio, que é instável, viu, gente? Ele libera 196,1 kJ de energia. A tendência é que, naturalmente, ele passe para a água e O2 gasoso. Já o enxofre é encontrado em diversas formas alotrópicas, sendo a mais comum e estável delas o sólido amarelo de fórmula S8, como vocês podem ver aqui na figura 7.27. Ele forma essa estrutura hexagonal aqui, ó, com 8 átomos de enxofre, tá bom? A temperatura ambiente. Assim como o oxigênio, o enxofre tem a tendência de ganhar elétrons, porque ele também é um não metal. Ele também possui uma alta afinidade eletrônica. Ele então ganha elétron dos outros elementos para formar os chamados sulfetos, que contêm íons S2-. O enxofre e seus compostos, incluindo aqueles presentes no carvão e no petróleo, podem sofrer a chamada combustão, a reação com oxigênio. O produto principal dessa combustão do enxofre é o dióxido de enxofre, o SO2, um dos principais poluentes atmosféricos. Como nós podemos ver nessa reação de combustão aqui do enxofre com o oxigênio para formar o SO2. Já o selênio é um elemento relativamente raro e essencial para a vida. Ele é um micronutriente, portanto, ele é essencial em pequenas quantidades. Por outro lado, em grandes quantidades, ele chega a ser tóxico. Vocês já devem ter ouvido falar que é muito interessante ingerir pequenas quantidades de castanha do Pará, porque ela é rica em selênio. Mas você não deve ingerir por dia uma quantidade superior a 5 castanhas, porque aí você pode ter uma intoxicação por selênio. Há muitos alótropos do selênio, incluindo várias estruturas de anel semelhante ao S8. A estabilidade térmica dos compostos formados por elementos do grupo 6A e hidrogênio diminui ao longo do grupo, ou seja, de cima para baixo, no grupo 6A. Na sequência, nós vamos falar sobre o grupo 7A, que é o grupo dos halogênios, formado por flúor, cloro, bromo, iodo, astato, tenecino. Algumas propriedades dos elementos do grupo 7A, que são os halogênios, são vistas aqui na tabela 7.7. Observem que eles têm afinidades, energias de ionização maiores que os metais.
justamente porque eles tendem a ganhar elétrons e não perder. Bom, outro detalhe é que todos têm 7 elétrons na última camada, tá bom? É uma característica dos elementos do grupo 7A, ou seja, dos halogênios. Eles tendem a ganhar um elétron para formar o octeto. Diferentemente dos grupos do grupo 6A, todos os halogênios são não metais típicos. Suas temperaturas de ebulição e fusão aumentam à medida que o número atômico aumenta. E na figura 7.28, vocês podem perceber que os halogênios elementares são encontrados na forma de moléculas diatômicas, como o cloro, que naturalmente é encontrado na forma de Cl2, o bromo na forma de Br2 e o iodo na forma de 2, justamente porque eles formam ligações covalentes. Pelo fato de ambos os átomos serem de não metais, eles compartilham elétrons. Os halogênios têm afinidades eletrônicas altamente negativas, formando íons halogeneto, representado aqui por X-. O flúor e o cloro são os mais reativos que bromo e o iodo. Na realidade, o flúor move elétrons de quase todas as substâncias com as quais ele entra em contato, incluindo a água, geralmente fazendo de maneira muito exotérmica, ou seja, liberando bastante calor. Como vocês podem observar aqui nessa reação do flúor, do gás flúor, com 2 moléculas de água, para formar o HF, fluoreto de hidrogênio, mais oxigênio, com um ΔH de menos 758,9 kJ, ou seja, uma reação bem exotérmica. Por outro lado, o flúor também pode reagir com o óxido de silício, formando fluoreto de silício, liberando O2, e também apresentando um alto ΔH negativo, de menos 704 kJ. Ao contrário do flúor, o cloro reage lentamente com a água para formar soluções relativamente estáveis de HCl, ácido clorídrico, e HOCl, que é o ácido hipocloroso. Temos então o cloro gasoso reagindo com a água, formando HCl, e o HOCl, que é o ácido hipocloroso. Os halogênios reagem diretamente com a maioria dos metais para formar haletos iônicos. Os halogênios reagem também com o hidrogênio para formar haletos de hidrogênio gasoso, representados aqui por HX, como a gente pode observar nessa reação, onde o hidrogênio, gás hidrogênio, reage com um halogênio, né, na forma de X2, para formar um haleto de hidrogênio gasoso, 2HX. Os elementos do grupo 8A, que são formados pelos gases nobres, né, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, são todos não metais e são gases a temperatura ambiente e monoatômicos. Diferentes dos halogênios, eles são monoatômicos, não diatômicos como os halogênios. E são todos gases, como o próprio nome já diz, gases nobres. Algumas propriedades físicas dos gases nobres estão apresentadas aqui na tabela 7.8. Percebam que as energias de ionização são elevadíssimas. Por quê? Porque todos já têm 8 elétrons, com exceção do hélio, que tem 2 na camada de valência. Tá bom, gente? Percebam também que todos têm 8 elétrons na configuração eletrônica, com exceção do hélio, que estabiliza com 2 elétrons. São também muito pouco reativos. Percebam, os metais são reativos porque eles perdem elétrons com facilidade. Os gases nobres não perdem elétrons, tá bom? Eles são estáveis, né? Eles têm 8 elétrons ou 2, que é o caso do hélio, na camada de valência. Justamente porque tem as suas subcamadas sp completamente preenchidas. Somente os gases nobres mais pesados, que são os que estão mais no final do grupo, formam composto com não metais muito reativos, como é o caso do flúor. Tá bom? Só nessa situação é que um gás nobre pode sofrer uma reação. Bem, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. E como de praxe, a gente deixa aqui uma atividade assíncrona, atividade assíncrona número 2, que deve ser postada impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 12 de novembro. Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.